Olá, pessoal, tudo bem? Professora Rafaela Bento na área. Estamos aqui no nosso projeto de 100 dicas de criminologia e a dica de hoje foi uma sugestão, uma solicitação de um aluno no nosso canal do Telegram. Então aproveita e segue o nosso canal, o link está aqui abaixo, e também participe dessa grande comunidade que busca gabaritar as questões dessa disciplina na prova. A matéria de hoje, ela serve tanto para criminologia quanto para direito penal. A gente vai abordar aqui um pouquinho, vai conversar um pouco sobre o princípio da seletividade. É importante que vocês saibam que esse conteúdo que está sendo disponibilizado aqui de forma democrática e gratuita é um complemento do nosso curso que é mais aprofundado. Tá? Então, aqui é para você revisar, para você entender, para você saber que existe essa temática na seara da criminologia e na seara do direito penal. Vamos direto ao ponto, porque o objetivo aqui é esse. Bom, o princípio da seletividade, no primeiro momento, eu preciso que você faça uma reflexão aí aonde você está. Para, respira agora e reflita. As infrações penais. Bom, o que é uma infração penal? A infração penal é um gênero, né, que abarca, que engloba duas espécies: o crime e a contravenção penal, ok? Então, nesse primeiro momento, guardem esse conceito. Infração penal engloba crime e contravenção penal. Agora, a reflexão, vamos voltar a ela. Você acredita que todo crime ou contravenção recebe a mesma atenção da polícia e da justiça? Não existe aí uma diferenciação, uma seleção, um princípio da seletividade, de acordo com a vulnerabilidade, de acordo com uma posição social, você aplica a, a, a você aplica o direito, você aplica a punição de forma diferenciada. Então, pensa aí, todo crime recebe a mesma atenção da polícia e da justiça? A gente sabe que não. Então, é importante fazer uma reflexão nesse primeiro momento e agora entender como isso pode ser cobrado na sua prova, tá? Aqui eu tenho um conceito rápido, ó, o princípio da seletividade mostra que o sistema penal não trata todos os crimes e nem todos os criminosos da mesma forma. Na prática, ele escolhe quem punir e quais condutas reprimir com mais rigor. Então, a gente, inclusive, tem aqui o trabalho do poder legislativo. Qual é a função do poder legislativo? Além de fiscalizar, legislar, criar a legislação. Então, determinadas condutas, a depender dos legisladores, essas condutas receberão um tratamento diferenciado, tá? Temos aqui o que pode também ser cobrado em prova, uma diferença conceitual entre a seletividade formal e a seletividade informal. É tranquilo, tá, gente? A grande questão aqui é você, pelo menos, saber a existência desses termos, porque chega na hora da prova, se você nunca leu isso aqui, é difícil para acertar a questão. Mas é uma coisa tranquila, olha. A seletividade formal é aquela que está na lei e ela prioriza determinadas condutas como mais graves. Então, há uma seletividade de acordo com a legislação. A legislação já traz uma conduta que é considerada mais grave. Essa não é tão comum. Agora, a seletividade informal, essa aqui é que tem uma predominância no nosso direito. Ela está ligada aqui, ó, na prática, no dia a dia, no cotidiano das instituições, na polícia, no Ministério Público, Judiciário. Essas agências oficiais de poder, elas acabam punindo os mais pobres, os negros, os moradores das periferias, ou seja, aquele grupo vulnerável, o grupo que em vez de merecer uma atenção especial do Estado, de certa forma acaba recebendo uma punição maior, tá? Então gravem isso. Seletividade formal é a que está na lei. A própria lei vai determinar as condutas que são mais graves. Já a seletividade formal é a que tem a maior ocorrência, é aquela que atua no dia a dia, na subjetividade, na possibilidade de condenar ou não uma pessoa, e vai utilizar um termômetro diferenciado, se for mais pobre, se for morador de periferia, tá? Um exemplo prático que nós temos, muito comum e sempre lembrado nas aulas, é você colocar aqui, ó, um jovem preto com 10 gramas de maconha. Esse, quando abordado pela polícia, vai direto para a delegacia. E agora, um jovem universitário branco com o mesmo porte de maconha, o que que acontece com ele?
ele recebe uma advertência. Dificilmente ele irá para a delegacia, tá? Ambos cometeram o mesmo ato, mas a resposta penal foi diferente. Isso é a seletividade na prática, tá bom? Outros exemplos também a gente pode trazer, mas aí a gente fica na aula mais aprofundada, tá? Aqui é dica rápida para você relembrar. Bom, mais um conceitozinho interessante aqui, ó. A seletividade penal é mais visível na prática institucional do que na letra da lei, mas alguns artigos legais, né, da lei revelam traços dessa seletividade formal, ou seja, quando a própria lei escolhe o que e quem punir com mais rigor. Esses dois temas que eu trouxe aqui para vocês como exemplo, eu tirei do meu curso mais aprofundado, mas eu gostaria que vocês pudessem ter essa visão de uma forma mais prática, sair um pouco da academia, né, do texto acadêmico, do conceito de seletividade, mas pensar essa seletividade no seu dia a dia, né? Na sua, na sua visão de mundo. Pensa comigo aqui. Possivelmente você já estudou ou está estudando ou deveria estar estudando lei de drogas para o seu concurso. Nessa lei, que inclusive eu tenho uma aula dela, quem quiser dar uma olhada depois no link do nosso canal. Bom, a lei de drogas, ela tem duas disposições interessantes, o artigo 28 e o 33. Vamos fazer aqui um paralelo entre esses dois artigos. O artigo 28, ele trata o usuário, ele fala que o usuário sofrerá penas alternativas. Bom, o usuário. Quais são essas penas alternativas? Só para a gente lembrar, coloquei para vocês. Advertência, medidas educativas, beleza. Então, o usuário, ele conceituou o usuário? Não, né? Então, o usuário ficou aí subjetivo. A depender da pessoa que está abordando, da autoridade policial, ou do policial que faz aquela primeira abordagem, é subjetivo, o usuário. E o 33, o artigo 33 fala aqui, ó, do tráfico. E o tráfico, ele dá uma pena de 5 a 15 anos de reclusão. Como você subjetivamente, num primeiro momento, dizer quem é usuário, quem é traficante? É uma análise muito subjetiva. Então, aqui nós temos um exemplo clássico de seletividade formal e informal. Ao mesmo tempo, a própria lei trouxe essa diferenciação e também no dia a dia, na subjetividade do agente público que vai praticar aquela abordagem ou que vai determinar uma persecução penal, você vê aqui a seletividade informal. Então, a distinção entre usuário e traficante não está clara na lei, o que abre espaço para interpretações subjetivas. E, na prática, os jovens negros e periféricos são enquadrados como traficantes com muito mais frequência. Gente, isso aqui são dados, tá? São estatísticas. Não é invenção de ninguém, isso é comprovado estatisticamente, tá bom? E outro interessante também, que para a gente fazer uma última análise, pensa comigo é, o crime de furto e o crime de peculato. Bom, o crime de furto está no artigo 155 do Código Penal. E o peculato, o crime, né, contra a administração pública, está no 312. Bom, o furto é subtrair coisa alheia móvel, está lá no 155. Mas é um crime patrimonial comum. Ele tem uma pena aqui de 1 a 4 anos. Beleza. Agora, olha o peculato. É o desvio de um bem por um servidor público. Então, desviar um bem da repartição pública e esse desvio aconteceu em virtude da ação de um servidor público, então não é qualquer pessoa, é a figura do servidor público, a pena de 2 a 12 anos. Então, a pena é maior do que o furto, não é? É. Mas tem muito mais dificuldade de investigação e punição. Você não consegue visualizar aqui também a seletividade, não? Então, o furto e o peculato também são duas formas, dois artigos dentro do Código Penal que a gente pode visualizar uma seletividade. Vejam, aqui estamos diante da seletividade penal, né? Que apesar da pena do peculato ser maior, o sistema penal é muito mais eficiente em punir os furtos, que envolvem réus pobres e crimes mais simples, enquanto os crimes praticados no interior da administração pública raramente resultam em prisão. Sentiu aqui também a presença da seletividade? Ela é bem difícil de você é,
achar na literalidade, mas no dia a dia a gente consegue identificar por que que um peculato, que é, né, você desviar um bem da administração pública, isso é muito grave. E um furto comum não deixa de ser grave, mas ambos deveriam receber a punição correta e não haver aqui uma seletividade e punir de forma mais severa um furto e não o peculato, quando na verdade um crime contra a administração pública é bem grave, né? Principalmente cometido por um servidor público, que é aquele que está dentro da administração pública e que recebe toda a confiança necessária para o exercício do seu cargo. Peguei uma questãozinha da FGV adaptada, tá? Fiz aqui uma mexida nela, para a gente poder trabalhar aqui rapidamente e fechar a nossa dica de hoje. Lembrando, projeto sem dicas de criminologia para você gabaritar é uma complementação do nosso curso aprofundado. Tá? Se você quer gabaritar, por favor, dê atenção a esse curso, a essa matéria. Vejo muitos alunos meus que erraram uma ou duas questões de criminologia e não conseguem aprovação. Por quê? O concurso hoje é extremamente concorrido, gente. Existe a profissão concurseira. Então, vamos dedicar algum tempinho, algum tempo mesmo de vida nessa matéria para você conseguir um bom resultado, tá? Então, sobre o princípio da seletividade no sistema penal, assinale a alternativa correta. Letra A. O sistema penal é seletivo apenas na fase judicial. Tira. A gente já sabe que a seletividade, ela caminha em toda a persecução penal, tá? Inclusive na fase pré-processual, tá, gente? Na primeira abordagem que você pode fazer, você vai poder diferenciar se a pessoa é preta, é branca, se é homossexual, se é heterossexual, se é homem, se é mulher. Todo mundo fala, mulher dificilmente é parada numa blitz. Quem é o maior alvo? Homens. Então, a seletividade está em todos os cantos. A abordagem de uma pessoa preta e de uma pessoa branca, quem sofre a maior abordagem? Pensa aí na cabeça de vocês. Então, o sistema penal é seletivo em todas as suas instâncias, tá? A seletividade penal ocorre exclusivamente com base nos critérios legais? Existe só seletividade formal? Não, inclusive, nós falamos que a seletividade informal é a que tem a maior ocorrência. Letra C. A seletividade penal expressa a ideia de que o sistema de justiça atua de forma neutra e isonômica. O que é isonômica, gente? O que é isonomia? Igualdade. Iso, igual, nomia, norma. Princípio da igualdade. Todos são tratados de forma isonômica, igualitária, de forma neutra? Óbvio que não, né? Tá errada também. E letra D, a seletividade penal revela que o sistema penal pune prioritariamente determinados grupos sociais, geralmente os mais vulneráveis. Perfeito. Esse é o gabarito da nossa questão. Letra D de Deus nos ajuda a acertar as questões de criminologia. Vamos à letra E. O princípio da seletividade está vinculado exclusivamente ao direito penal do inimigo? Nada a ver, tá? Botou aqui só para poder completar as cinco alternativas da questão. Tá? Então, letra D. Espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida, que é complemento do nosso curso. Tá? Quem tiver interesse, curte aqui esse vídeo, segue o canal para que isso dê força para a gente continuar fazendo esses videozinhos aqui para vocês, tá? O conteúdo que está aqui é rico demais e eu tenho certeza que vai te ajudar a gabaritar as questões que você precisa para conseguir a sua almejada aprovação no concurso público. Contem comigo, vou deixar os links aqui do canal e também dos nossos cursos. Fiquem à vontade para assistir novamente, fazer revisão e podem colocar as perguntas aqui abaixo, tá? Um abraço para todos vocês e até uma próxima.